Nós vamos começar um assunto que se desdobra em dois. Nós vamos conversar sobre descontentamento e ira. E por que vamos dividir em dois? Por dois motivos. Obrigado. Por dois motivos. Hoje o nosso tempo é mais curto por conta da ceia. E também porque são realidades da nossa alma e também pecados em nosso coração que estão totalmente interligados. Um provoca o outro. Portanto, vamos então refletir hoje a respeito do descontentamento, de como ele se dá em nossa alma e em nosso coração. E semana que vem nós vamos entender como que esse descontentamento, então, vem a se tornar em ira, em raiva, em frustração, em decepção e tudo mais. Portanto, vamos a Gênesis capítulo 3, um relato que você já conhece, o relato da queda do pecado. Nós vamos ler dos versículos de 1 a 8. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 8. Gênesis capítulo 3, versículos de 1 a 8. Diz assim a palavra de Deus: Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É verdade que Deus disse: Não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: Do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e, percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Vamos entender rapidamente, a partir daquilo que acontece com Eva, como se dá o descontentamento em nosso coração e quais são os perigos, as consequências, quais são os resultados de uma alma descontente. O que é que o descontentamento, que parece algo sutil, que parece algo leve, não tão preocupante, pode causar em você, na sua alma e na sua espiritualidade? Por isso quero ir bem direto ao ponto. Olhando para a história, para esse momento em que Eva foi tentada por Satanás e caiu em pecado, nós vamos encontrar três elementos aqui, a começar pelo descontentamento. Primeiro, Eva se tornou descontente por aquilo que não tinha. Depois, então, Eva se tornou dependente daquilo que não tinha, que era o fruto, e precisava ter. Mas o resultado disso foi a decepção de Eva, porque ao comer do fruto, ela percebeu que aquilo que ela buscava, que aquilo que ela desejava, não era tudo aquilo, não era exatamente como ela imaginava, e portanto a decepção. Portanto, como esse processo aconteceu? Primeiro nós temos nos versículos 4 e 5, volte comigo lá, nos versículos 4 e 5, o seguinte relato. Então a serpente disse à mulher: É certo que vocês não morrerão? Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. O que Satanás está propondo a Eva é de que existe algo que ela não tem. Ela não é exatamente como Deus. Ela não é conhecedora do bem e do mal.
Mas Deus havia dito no capítulo 2 que tanto Adão quanto Eva poderiam comer livremente de tudo que existia no jardim, exceto a árvore, aquilo que era da árvore do conhecimento do bem e do mal. A única proibição, o único limite. Portanto, eles tinham tudo o que precisavam. Porém, as palavras de Satanás são: você não tem o que você precisa. Em tom de escassez, em vez de abundância no jardim, Satanás conseguiu convencer Eva de que ela não tinha o que realmente precisava, de que algo estava faltando, e sem esse algo, ela não era completa, ela não seria como Deus. Uma mentira, porque a própria Bíblia diz que Deus criou Adão e Eva à sua imagem e semelhança, eles eram como Deus de fato. Mas o que aconteceu é de que Satanás convenceu Eva de que ela não tinha tudo aquilo que gostaria. Esse pensamento então veio para o coração e para a mente de Eva: eu não tenho tudo o que eu gostaria, ainda falta algo. Este algo está nessa árvore, este algo está nesse fruto, eu quero então esse algo. Mas começa então pelo descontentamento. E o que seria descontentamento segundo a palavra de Deus? Contentamento significa ser completo. Uma pessoa que se vê ou se sente completa. Isso seria contentamento segundo a palavra de Deus. Portanto, descontentamento é uma pessoa que se sente incompleta, com algum vazio, com algum buraco em sua alma, em sua vida, em sua espiritualidade, em sua família, enfim. Mas qualquer vazio que seja, qualquer sentimento de vazio, de falta, de escassez, então é chamado de descontentamento. Não está satisfeito. E nesse momento, então, Eva não estava satisfeita, porque faltava algo. E este algo, o fruto é que poderia oferecer a ela. Então ela dá o segundo passo. Veja comigo agora o versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido. Algo aconteceu dentro de Eva. Agora a maneira como ela enxerga o fruto mudou. Antes era: eu tenho que passar longe, eu não preciso disso, eu não posso com isso. Mas a partir daquele momento em que Satanás convenceu ela, então ela passou a ver o fruto e a árvore de uma outra maneira. É disso que eu preciso, é desse fruto que eu necessito, é isso que vai me fazer feliz. Portanto, ela cria uma dependência naquele momento daquele fruto, porque sem aquele fruto, sem o conhecimento do bem e do mal, ela não será completa. Ela cria uma dependência daquele fruto. Portanto, o segundo momento, o segundo estágio aqui, é essa dependência que se cria de algo que você acredita ser necessário, algo que você entende que não pode viver sem. Isso a Bíblia chama de idolatria. Por exemplo, Raquel, ela disse a Jacó: dá-me filhos, senão eu morro. Ou você me dá um filho, ou eu vou morrer doente numa cama. Ou seja, para ela, ficar grávida, dar luz a uma criança, era tudo o que ela precisava, era tudo que daria sentido à vida dela. Ela criou uma dependência na gravidez, uma dependência espiritual e emocional na gestação. Eu preciso ter um filho. E se eu não tiver um filho, nunca serei completa, nunca serei satisfeita, nunca serei feliz. Portanto, aquilo que aconteceu com Eva também acontece conosco, em que ela cria uma profunda dependência de algo, e esse algo não é Deus. Quando nós colocamos a nossa satisfação, a nossa realização em algo que não é Deus, o nome disso é idolatria do coração. Mas existe uma consequência. Veja comigo agora os versículos 7 e 8.
Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Eva, então, buscou, comeu do fruto, experimentou. Mas a experiência que ela teve não foi de satisfação. A experiência que ela teve não foi de se sentir completa. Ao comer do fruto, ao satisfazer o ídolo do seu coração, aquilo pelo qual ela dependia naquele momento, o resultado não foi alegria e contentamento, foi decepção. Agora ela percebeu que tem menos do que antes. Após comer o fruto, ela percebeu que em vez de ter mais, agora perdeu praticamente tudo o que tinha. Em vez de melhorar, em vez de ser completa, ela ficou ainda mais vazia, porque aquilo que ela possuía antes do fruto, agora já não tem mais. Agora se envergonha da presença de Deus, agora se envergonha da presença do seu próprio marido, agora se envergonha de si mesma. Aquilo que ela acreditava que a faria feliz, não era o que ela imaginava. Portanto, aquilo que ela desejou como sendo fruto, ela idealizou, isso vai ser bom para mim, é disso que eu preciso, é isso que me fará feliz. Não foi o que ela imaginava. Foi uma profunda decepção. E aqui nós encontramos um momento de início de um ciclo. Porque a partir da primeira decepção, a tendência é o ciclo acontecer de novo. Porque agora falta mais coisas do que antes. Eva perdeu muito mais coisas. E agora mais coisas faltam a ela antes de comer do fruto. Portanto, o descontentamento agora será maior. Ela tem outras necessidades que surgiram por causa do seu pecado. Ela tem outras situações que apareceram na sua vida. Ela precisa lidar com as consequências do seu pecado. A sua vida está pior. Portanto, o descontentamento acontece de novo, porque ela se sente ainda mais vazia, se sente ainda mais incompleta. Então o ciclo se inicia de novo, porque Eva vai olhar para alguma outra coisa e vai colocar a sua esperança em algo que não seja Deus. Isso promoverá a dependência. A dependência, como idolatria, levará a uma nova decepção. E assim será um ciclo sem fim. Portanto, o que nós precisamos entender é que o descontentamento tem um efeito grandioso e destrutivo sobre nós, sobre a nossa vida. O descontentamento, então, ele tem um poder sobre você. Aquilo que você acha que é algo sutil, aquilo que você acha que é algo nada a ver, em algum momento vai se tornar um ídolo no seu coração. E esse ídolo no seu coração vai te transformar em uma pessoa decepcionada, em uma pessoa frustrada com tudo e com todos. Isso servirá de base para a semana que vem nós conversarmos sobre a ira. Mas o que nós precisamos fazer então aqui rapidamente é entender na palavra de Deus como que você pode encontrar contentamento verdadeiro. Como você pode se ver completo, em vez de ficar refém de coisas que podem destruir você, decepcionar você e promover uma dependência espiritual, emocional em você. Por isso, nós precisamos ir à palavra de Deus. Eu quero conferir 3 textos com a gente aqui, para nós entendermos como Jesus, ele não somente trata o coração de Eva, mas trata o nosso coração de um inimigo silencioso, chamado descontentamento. Vá comigo ao texto mais clássico a respeito disso, que é Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4. Carta aos Filipenses capítulo 4.
Vamos ler os versículos de 11 a 13. Filipenses capítulo 4, versículos de 11 a 13. Diz assim: digo isto não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos trazer para nós aquilo que aconteceu com ela. Sabe quando você começa a se tornar uma pessoa descontente, insatisfeita, incompleta? Quando a sua percepção daquilo que você tem muda. Quando você passa a olhar para a sua vida com os olhos de escassez, os mesmos olhos que Eva teve. Você começa a olhar para a sua vida e reparar aquilo que não tem. Começa a olhar para a sua vida e repara aquilo que te falta. Começa a olhar para a sua vida e enxergar os buracos e os vazios. Não basta um arroz e um feijão. Tem que ser o arroz, o feijão, a carne, a sobremesa, a coca. Então, se não tem uma coca ou uma sobremesa, já há um descontentamento. São pequenas coisas assim. Ou talvez o seu carro não é bom o suficiente. Talvez o seu carro dê muito problema e você começa a olhar na falta que faz um carro que não dê problema. Talvez você olhe para o seu trabalho e comece a pensar que o seu emprego não é tão bom quanto você gostaria. E começa a olhar com escassez para a sua fonte de renda. Talvez você comece a olhar para o seu casamento e comece a pensar: o meu marido ou a minha esposa não é bom como eu gostaria. Não faz aquilo que eu peço, não me compreende, não me entende. Talvez você olhe para os seus filhos e comece a enxergar as faltas, os pecados, as falhas, aquilo que eles não são, aquilo que eles não têm. Talvez você olhe para essa igreja e veja também aquilo que nos falta, e nos falta muita coisa de fato. Mas o problema é quando a nossa percepção, a nossa maneira de olhar a nossa vida é pela escassez, por aquilo que falta. Eva tinha muita coisa, tinha em abundância tudo o que ela precisava, e esse é o grande ponto. Deus deu para Eva tudo aquilo que ela precisava para aquele momento, mas uma coisa que ela não tinha fez com que ela perdesse a graça de tudo. Ela olhasse para toda a abundância que tinha e se esquecesse daquilo e preocupasse somente com aquilo que ela não tinha. Portanto, o descontentamento se dá quando a gente começa a ser reclamão demais. Quando a gente olha sempre o lado ruim das coisas. Quando a gente vê sempre o problema das coisas e não começa a perceber que na verdade temos tudo aquilo que precisamos. A não ser que a gente venha, por erros próprios, sabotar a nossa própria vida, no plano de Deus, Ele cuida de você sempre. No plano de Deus, o amor dele é sempre presente. O sustento é suficiente. A sua família está debaixo dos olhos e do cuidado de Deus. Para Deus, você tem tudo o que precisa, tudo que necessita, tudo que convém. Mas para nós, porque temos o olhar de escassez, nunca está bom. Nunca será o dinheiro suficiente, nunca será o trabalho suficiente, nunca será um projeto suficiente, nunca será o bastante. Estamos sempre com este olhar de escassez, aquilo que está faltando. E porque olhamos demais para essas coisas que estão faltando, nós não reconhecemos tudo aquilo que Deus coloca em nossas mãos. Por isso Paulo diz: eu aprendi a viver contente. Eu aprendi a viver de maneira satisfeita com aquilo que Jesus me dá. Essa é a grande questão. Quando Paulo tinha muito, ele se alegrava naquilo que tinha. Mas quando ele tinha pouco, ele também se alegrava no pouco, porque ele entendeu que aquilo era o que ele precisava.
Era o que Deus tinha para ele, e na bondade de Deus, na sabedoria de Deus, era o necessário. Portanto, Paulo, ele passou, através de Jesus, a olhar para a sua vida através de um olhar de abundância e não de escassez. Eu posso afirmar com toda tranquilidade: você tem tudo o que precisa e mais do que você precisa. A sua vida tem abundância, a sua vida tem riqueza, a sua vida tem todo o suprimento e provisão da parte de Deus. Você tem mais do que precisa. Portanto, olhe para a sua vida não por aquilo que está faltando, porque foi isso que começou a derrubar Eva. Aquilo que eu não tenho. Não que você deva ignorar aquilo que possa faltar, aquilo que você precisa fazer para crescer, mas passe a olhar para aquilo que você tem e enxergue Deus por trás de tudo isso. Por isso, descanse em Jesus, confie em Jesus e veja a abundância em vez da escassez. É uma questão de escolha. Mas em segundo lugar, vá comigo para o Salmo de número 42. Salmo de número 42. Vamos lembrar que o descontentamento, ele nos leva à idolatria. Porque estamos descontentes com algo, porque está faltando algo em nossa vida, nós vamos idolatrar aquilo que nos falta. Mais uma vez, lembre-se do exemplo de Raquel. Para ela faltava um filho, então um filho se tornou um ídolo para ela. Salmo de número 42, versículos 1 e 2. Antes de nós lermos, vamos lembrar de novo do que seria a dependência então. A dependência seria colocar no lugar de Deus tudo que não for Deus. Colocar necessidade em outra coisa que não seja Deus. Somente Deus, Ele é sempre necessário em nossa vida. Somente a presença de Deus é que é incondicional para nos preencher. Veja o que diz o Salmo de número 42, versículos 1 e 2. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? Lembre-se de Eva. Eva, quando viu o fruto, ela desejou o fruto mais do que tudo, mais do que até o próprio Deus. Portanto, qualquer coisa que você venha desejar mais do que Deus, se tornou um ídolo no seu coração. E Deus odeia esse ídolo. Porém, o que nós devemos fazer então para encontrar contentamento é nutrir em nosso coração esse desejo, essa sede por Deus. Porque desejar a Deus é bom. E não somente é bom, é um desejo que pode ser satisfeito. É um desejo que, quando realizado, verdadeiramente vai nos completar, vai nos realizar, vai nos trazer satisfação. Portanto, a grande questão é aquilo que está dominando o desejo do seu coração. Muitas pessoas imaginam que quando então se casarem serão felizes. Quando tiverem o emprego certo serão felizes. Quando tiverem um carro certo serão felizes. Quando tiverem o celular certo serão felizes. Quando estiverem na faculdade, no curso certo. Quando estiverem realizando os seus sonhos, então serão completas. Mas o problema é aquilo que o pecado fez com Eva e aquilo que ele faz conosco. Quando você conquista, quando você realiza, quando você alcança, você descobre que não era tudo aquilo que você imaginava. E você se decepciona. Mas entenda que se o seu desejo não for por Deus, se a sua alma não procurar satisfação em Deus, e aí a ideia é como de alguém que está com sede de água em um deserto.
Portanto, é a única coisa que eu quero, Deus. Se Deus não for o desejo da sua alma e do seu coração, qualquer outra coisa vai destruir você. Se você colocar qualquer coisa antes de Deus, à frente de Deus, acima de Deus, isso vai corroer a sua alma. Porém, nós vemos aqui no texto de Salmo 42 que aquele que deseja a Deus já vive em alegria só por desejar a Deus. Já está feliz, alegre e satisfeito só por ansiar por Deus, por ter sede de Deus e não vê a hora de se encontrar com Deus. Quão bom, maravilhoso é ser satisfeito na presença de Deus. Portanto, descanse em Jesus, confie em Jesus, entregue ao seu coração e a sua alma a Jesus e troque os seus ídolos pela presença de Deus, pela sede de Deus. Não seja controlado por coisas desta vida. Seja controlado por um desejo por Deus, por querer mais de Deus, por querer mais da presença de Deus, mais da intimidade com Deus, mais do conhecimento de Deus. Mas em último lugar, vá comigo para Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3. Efésios capítulo 3, versículos de 20 a 21. Efésios capítulo 3, versículos de 20 a 21. Veja o que diz a palavra de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém. Se o descontentamento começa quando a gente passa a olhar para aquilo que falta, então o contentamento é olhar para aquilo que sobra. Se a idolatria é depender de qualquer coisa que não seja Deus, então a saúde da nossa alma depende da nossa sede por Deus. Devemos ter dependência de Deus. Mas em terceiro lugar, lembre-se do resultado final do descontentamento, é a decepção, é a frustração, que dá início a um ciclo que não tem fim, um ciclo destrutivo. Porém, a palavra de Deus pode interromper, libertar você e a sua alma deste descontentamento, com esta insatisfação, com este vazio, com este sentimento de ser sempre incompleto. Como? Eva, quando comeu do fruto, percebeu que o fruto não deu aquilo que prometeu. Não ofereceu para ela a alegria, a satisfação, a realização que tanto prometia, mas pelo contrário, tirou tudo o que ela tinha. Portanto, Eva imaginou algo, mas o fruto não deu a ela o que ela imaginava. E ela se decepcionou, ficou ainda mais descontente. Porém, o que Deus faz é diferente. Quando nós desejamos a vontade de Deus, quando nos alegramos, quando nos contentamos, quando somos satisfeitos em Jesus, algo muito maior acontece. Em vez de sermos decepcionados, somos surpreendidos por Jesus. Se o seu coração é grato, se o seu coração é alegre, se o seu coração é satisfeito em Jesus, se você busca cada dia mais depender de Deus, você será surpreendido pela graça de Deus, porque segundo o apóstolo Paulo, ele faz infinitamente mais de tudo que pedimos, ou pensamos, ou imaginamos. Aquilo que você pode desejar, Deus vai além. Deus faz muito mais do que você precisa, muito mais do que você imagina, muito mais do que você pede e muito mais do que você merece. Portanto, se você descansa o seu coração em Jesus Cristo,
você se encontrará com uma alegria além da imaginação, com uma satisfação que não se pode medir, porque você será surpreendido vendo o quanto Deus é bom, o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Deus ele é cuidadoso com a sua vida e faz muito mais do que você imagina, muito mais do que você pede. Mas somente um coração humilde, agradecido, contente é capaz de enxergar essas coisas. Por isso, aquele que descansa em Jesus é uma pessoa que está sempre rica, em bem-estar, feliz e em paz. Por isso ela consegue ser generosa, por isso ela consegue ser satisfeita e completa, porque tem sempre mais do que precisa, sempre mais do que merece. E Deus, ele é poderoso para fazer muito além do que você é capaz de pensar. Portanto, o contentamento é estarmos completos, é nos vermos satisfeitos em Jesus. Jesus supre tudo em nós, em nossa vida. Por isso eu quero abrir o último texto aqui para nós encerrarmos, que é um salmo que você conhece. Salmo de número 23. Salmo de número 23, versículo 1. Salmo de número 23, versículo 1. Na minha versão está escrito o seguinte: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas aquilo que de fato está presente no texto, aquilo que Davi quer dizer com essas palavras, e é entendido hoje pela maioria dos teólogos que a melhor tradução seria: o Senhor, Jeová, Javé, é o meu pastor e de nada eu sentirei falta. Isso é contentamento. Para você entender exatamente esse contexto aqui, logo no versículo 2 ele diz: ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quando a gente pensa nisso, a gente pensa em um gramado verdinho, cheio de capim para as ovelhas. Mas isso não era o pasto verdejante de Israel. O pasto verdejante era um deserto, onde só tinha areia, areia e areia. E em alguns lugares haviam alguns arbustos verdes, o suficiente para alimentar o rebanho. Não havia essa abundância, ou seja, uma sobra, mas sempre havia o suficiente para o rebanho de ovelhas se alimentar e voltar para casa. Portanto, aquilo que Davi chama de pasto verdejante é ser completo, é ser satisfeito, ter tudo o que eu preciso. Por isso eu quero que você entenda, quando é que você será contente? Quando é que você será satisfeito? Quando é que você encontrará paz para a sua alma? Não é quando você alcançar um casamento perfeito. Não é quando você conseguir comprar um carro novo. Não é quando você conseguir um ministério em alguma igreja. Não é quando o seu casamento mudar ou seus filhos mudarem. Não é quando o seu emprego for melhor ou você tiver mais dinheiro. Isso nunca vai acontecer no sentido de realizar você. Você pode ter tudo e mesmo assim estar incompleto, porque só existe alguém que pode satisfazer a sua alma: Jesus Cristo. Portanto, o segredo do contentamento que Paulo entendeu é aquilo que Davi está dizendo: o Senhor Jesus é o meu pastor e não sentirei falta de nada. Tudo o que eu tenho é tudo o que eu preciso. Que o seu coração encontre esse contentamento, que o seu coração encontre essa satisfação, porque quando você for
completo desta maneira, você entenderá o que é de fato ser feliz. Vamos orar? Deus maravilhoso, aqui estamos nós. Os nossos olhos olham para toda parte. Nós enxergamos muitas coisas que nos faltam. Nós olhamos para todos os lados e enxergamos problemas, falhas, situações decepcionantes e frustrantes. Mas nós queremos aprender o segredo de sermos completos e contentes, de sermos alegres e felizes, como Paulo aprendeu. O segredo não está em termos tudo, em ter uma vida perfeita, em ter tudo que sonhamos, tudo que desejamos. Muito pelo contrário. O segredo está em compreender de que tudo que nós recebemos, isso é o que nós precisamos. De que o Senhor está à frente de tudo, de que o Senhor está cuidando de tudo, e cada momento da nossa vida está regado pela graça de Deus, regado pela bondade de Deus. Portanto, ó Pai, nós pedimos que purifique o nosso coração, que mude a nossa maneira de enxergar tudo ao nosso redor, de pararmos de enxergar tudo pelas falhas, pelas faltas, pelos problemas, e começar a olhar tudo pela abundância, pela graça, pelo amor, pela bondade do Senhor. Purifica o nosso coração de ídolos que possam estar em nosso coração, coisas em que nós colocamos a nossa dependência, a nossa satisfação, a nossa alegria, coisas que nunca nos irão satisfazer, coisas que nunca irão nos preencher. Derruba os ídolos do nosso coração, para que possamos nos encontrar com a verdadeira alegria e ter os nossos olhos humildes, os nossos olhos atentos para compreender que, na verdade, nós temos infinitamente mais do que pedimos, do que imaginamos e do que merecemos. Como é bom servir ao Senhor! Como é bom termos um pastor que cuida de nós, que nos leva aos lugares que nós necessitamos, que passa conosco pelos vales, que passa conosco pelos desertos, para nos dar tudo aquilo que nós precisamos e mais do que merecemos. Portanto, ó Deus, o nosso pedido é que abra os nossos olhos para enxergarmos toda a sorte de bênçãos que estão sobre as nossas vidas. Somos ricamente abençoados, só precisamos enxergar. Nos faça contentes, ó Deus, através de Jesus. Essa é a nossa oração em nome do nosso Salvador. Amém. Louvado seja Deus.